bem-vindo! Vamos dar sequência aos pontos de equilíbrio. Vou falar agora sobre pontos de equilíbrio financeiro, porque na aula passada a gente falou sobre pontos de equilíbrio contábil. E quando a gente está fazendo o ponto de equilíbrio, a gente também viu que a gente precisa encontrar uma determinada quantidade que deve ser vendida, produzida e vendida. Vamos usar a ordem correta, né? Então, isso para a gente, como gestor, né, sendo contador administrador, a gente está de olho na questão de como a gente vai ter um indicador para tomada de decisão. Então, se a gente tem um ponto de equilíbrio contábil e esse ponto de equilíbrio contábil disse que a gente precisa produzir e vender 85 unidades, aí a gente, como gestor, né, a gente fica olhando diariamente para o nosso setor de vendas e para o nosso setor produtivo. Então, setor produtivo, produzimos quantas? Ah, Viana, a gente não produziu 80 unidades dessa vez, não, porque ficou quantidade em estoque. A gente precisa também ficar de olho no nosso almoxarifado, ok? E aí, também precisamos ficar de olho lá no pessoal da área de vendas, porque não adianta eu cobrar 85 unidades para o pessoal da área de vendas se o pessoal da área produtiva não conseguiu produzir e a gente também não tem a quantidade de estoque. Tudo isso envolve patrimônio, tudo isso é o contador e o gestor que vai ter que tomar conta, né? Cuidado de um patrimônio alheio, certo? Esse foi o que a gente viu lá da questão do ponto de equilíbrio contábil. Mas aí, tiveram nessa constituição de ponto de equilíbrio algumas críticas, porque dizem que os gestores não trabalham para saber se a empresa vai vender só para cobrir gastos, porque a empresa não fica pensando somente nessa questão da lucratividade. Algumas pessoas, como os administradores financeiros, né, os analistas financeiros, eles trabalham com foco com o olho no caixa e não nessa questão de todos os gastos ser cobertos da empresa. Foi aí que os contadores criaram o ponto de equilíbrio financeiro, que aí já defino logo para vocês quantas unidades a gente precisa produzir e vender, que no mínimo não irá afetar o caixa. Sim, existe uma diferença de lucro para caixa. Caixa é aquilo que a gente já contém numerários em poder da nossa tesouraria. Então isso é dinheiro. Viana, dinheiro e lucro não é a mesma coisa? Não. Eu sempre falo isso com a minha prima, que ela cisma de dizer que ela vendeu 100 reais hoje da sua linha de consultoria e ela fala assim, eu consegui dinheiro de 100. Eu falei assim, cara, você vendeu 100, mas você só vai receber daqui a um mês. Isso é venda a prazo. Então você vendeu 100, gastou 30, teve um lucro de 70, um lucro econômico. Porque esse valor de 70, este valor de 100, você não recebeu, ele não está no seu caixa, não está em poder da sua tesouraria, da tua tesouraria. Ele também não está na sua conta corrente, representando lá o banco, né? A conta banco, para verificar o que a gente teve de pagamentos e recebimentos. Então, você teve uma venda a prazo que gerou um lucro de 70, vendi 100, gastei 30 e lucrei 70. Esse lucro ainda não foi realizado financeiramente, então esse lucro não está no caixa. Isso é a diferença, né? Algumas pessoas tomam decisão voltada para resultado, as outras tomam decisão voltada para a caixa. É o exemplo que eu acabei de dizer agora dos nossos analistas financeiros. Ficam de olho no caixa. Então, o ponto de equilíbrio financeiro surgiu para atender, ajudar esse pessoal. Porque na hora que a gente está fazendo um cálculo de vendas, nem todo momento a gente vai ter uma venda que vai alcançar o nosso ponto de equilíbrio, dependendo da conjuntura econômica que a gente está vivendo. Então, no momento desse agora, 2020, pandemia, a gente está tendo o quê? A gente está tendo que se adequar ao mercado em função da conjuntura econômica. Eu não sei se eu vou conseguir atingir meu ponto de equilíbrio contábil. Então, eu tenho que estar preparado para, se ele for menor do que o ponto de equilíbrio contábil, eu já sei que eu vou ter um prejuízo. Prejuízo esse que, se eu estiver dentro da margem do ponto de equilíbrio financeiro, ele não vai afetar o caixa, ok?
E aí, com essa introdução, eu preciso já dizer para vocês que vocês vão ter que ter um puta de entendimento de contas da nossa demonstração de resultado. A boa parte é que eu tenho vários vídeos aqui numa playlist de elaboração das demonstrações contábeis falando sobre demonstração de resultado do exercício, ok? DRE. Por que a gente precisa verificar ali? Porque na fórmula do ponto de equilíbrio financeiro, eu preciso retirar no numerador as despesas que são de características não monetárias, ou seja, são despesas que existem na DRE por competência e que eu não vou pagar, eu não vou afetar o meu caixa, ok? E aí eu preciso verificar meu conhecimento de cabo a rabo da DRE, linha a linha, para verificar exatamente quais são as despesas e receitas que tiver ali dentro que não afetam o nosso caixa, ok? O exemplo que a gente colocou aqui é a depreciação, que é uma despesa que ela surge por competência, por desgaste físico dos bens, e essa despesa, por exemplo, não irá afetar o caixa da empresa. Isso é um ponto importante para vocês saberem na hora que vai calcular o teu resultado, certo? Vamos lá para a prática para a gente calcular o nosso ponto de equilíbrio financeiro, ok? Então vamos lá, no ponto de equilíbrio financeiro, PEC, aliás, PEC foi o primeiro que a gente estudou, agora nós estamos no PEF. Ele vai informar quantas unidades eu preciso produzir e vender para que não afete o caixa da empresa. E aí a gente vai para o nosso exemplo que a gente usou no ponto de equilíbrio contábil. Os custos fixos que nós utilizamos lá foi no valor de R$2.000, certo? Já as despesas fixas foram no total de R$975. Também apresentamos a margem de contribuição unitária, que foi no valor de R$35, ok? E aí, no nosso cálculo, a gente chegou a 85 unidades, quando a gente estava fazendo o ponto de equilíbrio contábil. Viana, pelo amor de Deus, eu tenho uma dúvida. Qual é a dúvida? De onde que você tirou essas 85 unidades? Vai lá na aula do ponto de equilíbrio contábil e verifica como é que a gente calculou e chegou nesse resultado, ok? Porque agora a gente precisa separar os nossos custos fixos. Então, nosso custo fixo de 2.000, 1.200 são salários, 625 aluguel e a depreciação é no valor de 175. Somando tudo isso vai dar os nossos R$2.000. A gente precisa dessa informação justamente para fazer o cálculo do ponto de equilíbrio financeiro. Porque o ponto de equilíbrio financeiro eu preciso retirar essas despesas não monetárias, ok? Então a gente não vai mexer com salários porque salários afeta o caixa, é monetário. Aluguel também afeta o caixa, é monetário. Já a depreciação não afeta o caixa, então não monetário. Aí pegando a nossa fórmula, a gente vai ver que a gente retira o valor das despesas não monetárias, certo? Então custo fixo mais despesas fixas menos essas despesas não monetárias, então eu tenho dividido pela margem de contribuição, eu vou ter o ponto de equilíbrio financeiro. Custo fixo no valor de 2.000. Despesas fixas no valor de 975. As despesas não monetárias que a gente vai retirar é só a depreciação de 175. E a margem de contribuição que a gente calculou, R$35, que é preço de venda menos custos variáveis e menos despesas variáveis. Então vai ficar 2.000 mais 975 menos 175, 2.800. Dividido por 35, que é a nossa margem de contribuição, eu vou chegar no ponto de equilíbrio financeiro de 80 unidades. Agora reparem, 80 unidades no ponto de equilíbrio financeiro. Se o PEC 85 unidades eu não vou ter prejuízo, significa dizer que a DRE no ponto de equilíbrio financeiro vai dar prejuízo, porque está abaixo do ponto de equilíbrio contábil, ok? Porque a gente calculou aqui um ponto de equilíbrio financeiro que não vai afetar o caixa de 80 unidades. Então vamos fazer a DRE no método de custeio variável, utilizando o PEF. Uma receita de 80 unidades a R$100 vai gerar uma receita de R$8.000. Então a gente está fazendo uma DRE no ponto de equilíbrio financeiro. Custos e despesas variáveis, eu juntei todo mundo aqui e já sei que
são 80 unidades vezes R$65, vai me dar um valor de 5.200. Um menos o outro, eu vou chegar na margem de contribuição total, que também pode ser 80 unidades vezes R$35, que é a margem de contribuição unitária, que vai me dar 8.800. Ou 8.000 menos 5.200 vai dar 2.800 de margem de contribuição, perdão. Menos custos fixos totais, que no valor de 2.000, e menos despesas fixas totais, no valor de 975. 2.800 menos 2.000 menos 975, a gente vai chegar num prejuízo líquido de R$175. Reparem que o prejuízo, para fazer uma prova real, sempre vai ser o valor da nossa depreciação, ok? Então, quando a gente está fazendo pontos de equilíbrio financeiro, a gente sabe obrigatoriamente que o nosso resultado final vai ser o prejuízo no mesmo valor das nossas despesas não monetárias, certo? Não tem só uma conta de despesa não monetária, tem várias, tem amortização, tem exaustão, tem resultado negativo e positivo de equivalência patrimonial, tem provisão para crédito de liquidação duvidosa, que também não afetou o caixa, certo? Tem várias despesas que aí a gente precisa olhar uma a uma para a gente chegar nessa tomada de decisão, certo? Vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, beijo, fique com Deus e